Bom, no vídeo de hoje quero falar aqui sobre o meio-campista argentino que foi oferecido para vários times do futebol brasileiro. E será que o Cruzeiro procurou informações sobre o jogador? Que assim, estava por último no futebol mexicano, já teve boas passagens pelo Independiente lá da Argentina e está à disposição do mercado, né? Até foi especulado no Vasco, no Santos recentemente. Além disso, quero falar também sobre o técnico Pepa e assim, será que o Cruzeiro está treinando pouco? Porque muita gente falou, né, que o Cruzeiro não vinha treinando com muita frequência, foi até algo que eu evitei de falar aqui no canal, porque eu não tinha certeza se realmente o Cruzeiro estava treinando menos do que outros times da Série A, e tivemos algumas atualizações importantes também que eu quero comentar aqui com vocês. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever em nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News e contei com a sua ajuda para chegarmos aqui a 40 mil inscritos no YouTube. Então se você puder deixar seu like, se inscrever, compartilhar, certamente me ajuda bastante, beleza? Antes de dar uma sequência, tem um recado que também dá 188, que te dá R$25 de saldo para você começar a apostar nesses próximos jogos do Cruzeiro. Por exemplo, contra o Grêmio fora de casa, tá pagando muito bem, né? Uma vitória do Cruzeiro, ó, 3,65, uma vitória do Cruzeiro fora de casa no final de semana, excelente resultado. Tem também, né, os próximos jogos aí da Raposa, jogos da Série A, Série B, Copa do Brasil, para você começar. O link da 188 vai estar aqui embaixo na descrição e também no primeiro comentário fixado. Bom, quero começar falando sobre o técnico Pepa, onde assim, nessa última semana surgiu nessa história de que o Cruzeiro estaria treinando pouco e tudo mais, porque a Raposa estaria treinando apenas em um período, e eu vou deixar aqui também a matéria, né, do Samuel Venâncio falando um pouco mais sobre isso, e também do portal Cruzeiro Notícias lá no Twitter, crédito total aí para eles, onde falou o seguinte, abre aspas, mesmo com algumas críticas sobre não treinar em 2 períodos, não há nenhum problema, né, com os treinamentos do Cruzeiro. O clube segue com os mesmos outros 19 times da Série A, fazem diariamente. Inclusive o Paulo Pesolano, ex-técnico do clube, também seguia o mesmo cronograma de treinamento atual. Sobre treinos de finalização, a comissão técnica também não vem deixando de treinar esse fundamento no dia a dia. Então é algo que assim, é muito óbvio, tá? Até porque às vezes, obviamente, né, ali no calor do momento você vai falar, nossa, parece que esse time não treina. Aí às vezes surge uma bolinha, né, alguém falando disso e tal, de que o Cruzeiro não tá treinando só em um período, não em 2. Isso já deixou de ser uma regra no futebol mundial há muito tempo, até porque senão teria um desgaste muito maior. Obviamente o Cruzeiro não deveria estar, podemos dizer assim, né, entregando os pontos no final, porque parece ser realmente uma questão do time cansar rápido. E isso é algo que não é aceitável, até porque o Cruzeiro, diferentemente de outros clubes, não tem jogos no meio de semana e no final de semana. O Cruzeiro só tem o Campeonato Brasileiro e não está fazendo disso, praticamente não está sendo essa a sua prioridade, né? O Palmeiras vinha de um jogo contra o Atlético Mineiro na Libertadores no meio de semana e o Cruzeiro no final de semana, na segunda, né? Leva gol deles no finalzinho. O Corinthians também da mesma forma, jogando Sul-Americana e Copa do Brasil bem desgastado, e aí o Cruzeiro ainda conseguiu levar um gol no final. Então parece que é o Cruzeiro que está disputando as competições tudo, né? E não os adversários. E pelo menos essa questão de o Cruzeiro não está treinando muito, está treinando só uma vez no dia, isso não é verdade, mas que às vezes parece, isso realmente sim. Só que é uma questão que tem sim que melhorar e não é de hoje, né? O Cruzeiro, essa questão aí de levou os gols no final, beleza, acontece. Só que o time jogar muito bem e pecar realmente nas finalizações, foi assim nos últimos jogos e outras várias vezes, né? Desde o início do campeonato, o Cruzeiro deixando vários pontos na mesa, justamente pela falha, realmente ali, um capricho a mais na finalização. Bom, quero falar agora sobre um jogador argentino que foi oferecido para vários clubes do futebol brasileiro, e inclusive o Cruzeiro pode entrar como um desses times, tá? Até porque ele foi oferecido, por exemplo, para Palmeiras, Santos, Vasco e outros clubes, e basicamente o seu empresário saiu oferecendo ele para vários clubes do futebol brasileiro, não conseguia a confirmação assim, ele foi oferecido ao Cruzeiro e a Raposa procurou informações do jogador. Não. Até porque os únicos clubes que tivemos essa confirmação de que respondeu o staff do atleta foi o Palmeiras, mas outros assim nem realmente procurou mais informações do atleta, que estava por último lá no futebol mexicano, tá? Vou deixar aqui, Alan Sonora, o nome dele, 25 anos de idade, ele é argentino com dupla nacionalidade, ele é argentino e estadunidense. Só que sempre jogou no futebol da Argentina, né? Surge aí na base do Boca Juniors, começa no Independiente, onde foi muito bem, principalmente ali em 2021 e 2022. Nesses 2 anos foram aí um pouco mais de 11 gols marcados em 82 partidas, além também de 7 assistências. Então vinha realmente de uma boa fase até ir para o Juárez do México, onde ficou lá na última temporada inteira e somou apenas 8 partidas. É aquela coisa, se ele já não tivesse ido bem pelo Independiente e agora essa passagem bem ruim pela equipe do Juárez, aí eu ficaria com o pé atrás em pensar nessa contratação. É óbvio, não está na sua forma física
100% ideal, só que na minha opinião poderia sim ser uma boa alternativa para o time do Cruzeiro. Ele ainda tem vínculo, não teria uma compensação financeira ou algo nesse sentido, mas como é um jogador que está vindo de fora, não teria mais prazo para inscrição. Seria um jogador para se pensar para o ano que vem. E o Cruzeiro procurou várias opções para essa função de meio campista. Vocês lembram que tinha especulações do Shailon, do Lucas Crispim. Mesmo com a chegada do Matheus Pereira, a expectativa era do Cruzeiro ir ao mercado em busca de mais um jogador para essa função de meia. E o Alan realmente acho que poderia sim ser uma alternativa interessante àqueles moldes, né? Chegar com um contrato de produtividade curto, com salário baixo, e se ele jogar bem, aí sim, teria uma renovação ou algo nesse sentido para pensar, né, nessa sua permanência aqui no Cruzeiro. Vou deixar também um mapa de movimentação dele, das últimas temporadas aqui, no futebol argentino, no Independente, onde na última temporada, 2022, ano passado, nota média dele 6,88. Ele jogou até o meio do ano, né, até julho. Muito bom o desempenho. Jogou 21 partidas, 2 gols e 1 assistência. Desses 21 jogos, fez 16 como titular. Já que em 2021, que foi o melhor ano dele profissionalmente, né, foi muito bem realmente pela equipe. Nota média lá no SofaScore, 7,32. 17 jogos, 17 como titular, com 4 gols e 4 assistências. Então, igual eu falei, foi oferecido para vários times do futebol brasileiro, basicamente quase todos os times relevantes do Brasil. Só não consegui achar matérias falando assim, ele foi oferecido ao Cruzeiro, mas vários jornalistas afirmando que, além ali, né, do Santos, do São Paulo, do Palmeiras, do Vasco, que foi vinculado, foi oferecido para vários outros clubes. Grêmio também foi falado, mas que nenhum desses demonstrou tanto interesse assim. Então não vai ser eu falar aqui que todo mundo não tá vendo que ele é um ótimo atleta, até porque não acompanhei nenhum jogo dele nas últimas temporadas. Mas pelos números e o Cruzeiro precisando de um jogador para essa função, acho que poderia, né, ser um teste interessante, um jogador com um contrato curto, chegando aí pro ano que vem para um Campeonato Mineiro, e se for bem, tiver já no contrato, né, estabelecido para uma renovação, acho que com certeza poderia ser uma boa aposta. De acordo também com o Jorge Nicola, ele gostaria de voltar para a América do Sul se fosse para jogar no futebol brasileiro, porque aqui os salários também praticados são muito mais altos do que no futebol argentino, e é um atleta que, apesar de ser norte-americano, não tem tanto espaço assim na MLS. Até fico surpreso, né, porque ele não ocuparia vaga de estrangeiro. Vale lembrar também que ele já disputou diversas competições pela categoria de base da Argentina, tá? Inclusive outras competições ali, no caso, pela equipe de base, quando estava ainda na base do Boca Juniors, onde ele é formado antes de se tornar profissional pelo Independente. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça aqui de deixar seu like, também se inscrever no nosso canal, ajudar a gente a chegar a essa marca no YouTube de 40 mil inscritos. Contei com a ajuda de vocês. Vou deixar também outras sugestões de conteúdos que eu já trouxe aqui no canal nesses últimos dias, aparecendo aqui na tela. Falo sobre o Pepa, se ele tem que deixar o Cruzeiro ou não. Clica lá e confira. E o link da 188 que te dá R$ 25 de saldo para começar a apostar, tá aqui embaixo na descrição. Valeu, galera!